Iniciemos na nossa 29ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Rio Grande. Peço a primeira secretária para a chamada dos senhores vereadores. Ausentes: Francisco Carlos Foleto e Luiz Ricardo Pimenta. Quero justificar aqui a ausência do vereador Chico Foleto, ele está de plantão, e a ausência do Luiz Henrique, ele está fora do município, não conseguiu chegar a tempo. Havendo número legal, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 8 de julho de 2021 e sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciemos nosso trabalho. Convido a vereadora Aldir para proceder à leitura do livro. Todos de pé, por favor. Livro dos Salmos, número 139, versículos 1 a 10. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me sustentará. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 18/2021, autor Poder Executivo Municipal, objeto projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Relatório: trata-se do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Parecer do relator: a matéria em questão, o projeto de lei 18/2021, de iniciativa do Poder Executivo, foi protocolizado nessa Casa de Leis em 29/4/2021, sendo registrado sob o protocolo 82 de 2021 e encaminhada a esta comissão para análise de se parecer. As diretrizes gerais precisam ser elaboradas em consonância com o plano plurianual e devem compreender as metas e prioridades da administração pública municipal, propondo alterações na legislação tributária, prevenção e aumento de remuneração e reposição salarial, criação de cargos, admissão de pessoal e reestruturação do plano de cargos e salários. A competência e iniciativa do projeto do referido projeto estão corretas, pois se trata de matéria de interesse público nos termos do artigo 131, inciso 2º, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de 90, atendendo às exigências da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram apresentadas as seguintes emendas em conformidade com a legislação vigente e a respectiva competência para tal conforme se segue. Emenda modificativa número 1, altera o artigo 6º que passa a vigorar com a seguinte redação: as emendas ao projeto de lei orçamentária anual deverão estar de acordo com o artigo 131, inciso e parágrafos e artigo 132, seus incisos e seus parágrafos, ambos da Lei Orgânica Municipal de Venda Nova do Imigrante. Emenda modificativa número 2, altera o artigo 9º que passa a vigorar com a seguinte redação: os recursos disponíveis do Tesouro Municipal preferencialmente serão programadas para atender despesas de capital, inclusive a amortização de dívidas por operações de crédito, vinculações e fundos, após atendidas as despesas com pessoal, encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas com custeio administrativo e operacional. Emenda aditiva número 3, inclui parágrafo único do artigo 12, que passa a vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. A inclusão de programa novo do orçamento anual não previsto nas diretrizes orçamentárias e ou no plano plurianual poderá ser feita pelo Poder Legislativo através de edição
de emenda de cumprimento obrigatório ao orçamento, devendo este poder, após a aprovação das referidas emendas, indicar ao Poder Executivo os novos projetos, atividades criadas para que o mesmo obrigatoriamente envie o projeto de lei ao Legislativo para análise e aprovação das adequações ao Plano Plurianual e às diretrizes orçamentárias com as novas adequações. Emenda modificativa número 4, altera o artigo 19, que passa a vigorar com a seguinte redação: depende de autorização legislativa a adequação pelo Poder Executivo de proposta orçamentária às novas disposições constitucionais e legislações complementares e ordinárias delas decorrentes, principalmente aquelas que atingiram profundamente o sistema financeiro do país. Emenda modificativa número 5, altera o artigo 25, que passa a vigorar com a seguinte redação: do regime de execução obrigatória das programações orçamentárias. Artigo 25. A administração pública municipal tem o dever de executar as programações orçamentárias por intermédio dos meios e das medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 1º, disposto do caput. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabelecem metas fiscais ou limite de despesa e não impede o cancelamento necessário e abertura de créditos adicionais. Não se aplica nas hipóteses de impedimento de ordem técnica devidamente justificados e aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias no âmbito do orçamento fiscal e na Seguridade Social. Parágrafo 2º, para os fins dos dispositivos no caput, entende-se como programação orçamentária o detalhamento de despesas por função, subfunção, unidade orçamentária, programa, ação e subtítulo. Parágrafo 3º, o dever de execução a que se refere o caput deste artigo e o parágrafo 10º do artigo 165 da Constituição Federal corresponde à obrigação do gestor de adotar as medidas necessárias para executar as dotações orçamentárias disponíveis nos termos do disposto no parágrafo 2º referentes às despesas primárias discricionárias, inclusive naquelas resultantes de alterações orçamentárias e que compreende a realização do empenho até o término do exercício financeiro, exceto na hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, em que deverá ser realizado até o término do exercício financeiro subsequente, observando os princípios da legalidade, da eficiência, da eficácia, da efetividade e da economicidade. E a liquidação e o pagamento admitida à descrição em restos a pagar é regulamentada em ato do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 4º. O empenho abrangerá a totalidade ou a parcela da obra que possa ser executada no exercício financeiro ou dentro do prazo de validade dos restos a pagar. Emenda modificativa número 6. Altera o artigo 26, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. Para fins dispostos do inciso 2º, parágrafo 11 do artigo 165 e no parágrafo 13 do artigo 166 da Constituição Federal, entende-se como impedimento de ordem técnica a situação ou evento de ordem fática ou legal que obsta ou suspende a execução de programa orçamentário. Parágrafo 1º, dever da execução das programações estabelecidas no parágrafo 10º do artigo 165 e no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal não impõe a execução de despesas no caso de impedimento de ordem técnica. Parágrafo 2º, são consideradas hipóteses de impedimento de ordem técnica sem prejuízo de outros posteriormente identificados em ato do Poder Executivo Municipal. A ausência de projetos de engenharia aprovado pelo órgão setorial responsável pela programação nos casos em que for necessário. A ausência de licença ambiental prévia no caso em que for necessário. A não comprovação por parte do Estado, Distrito Federal e dos municípios, quando o cargo de empreendimento após a sua conclusão, da capacidade de aportar recursos para sua operação e sua manutenção. A não comprovação de que os recursos orçamentários e financeiros são insuficientes para a conclusão do projeto ou de etapa útil, com funcionalidade que permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade. A incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão setorial responsável pela programação. A incompatibilidade do objeto da despesa com os atributos de ação orçamentária e do respectivo subtítulo. E os impedimentos cujo prazo para superação inviabiliza o empenho dentro do exercício financeiro. Parágrafo 3º, nos casos previstos no inciso 1º e 2º, parágrafo 4º do artigo, será realizado o empenho das programações classificadas como RP6, RP7, RP8 e RP9, podendo a licença ambiental e o projeto de engenharia
ser providenciados no prazo para resolução da cláusula suspensiva. Emenda aditiva número 7, inclui os artigos 27 e 33 da seguinte redação. Artigo 27. As justificativas para a inexecução das programações orçamentárias primárias e discricionárias serão elaboradas pelos gestores responsáveis pela execução das respectivas programações nos órgãos setoriais e na unidade orçamentária e comporão os relatórios de prestação de contas anual do Poder Executivo das programações incluídas ou acrescidas por emenda. Artigo 28. Para fins dispostos dessa lei na Lei Orçamentária de 22, entende-se como programação incluídas ou acrescidas por meio de emendas aquelas referentes a despesas primárias discricionárias classificadas com identificador de resultado primário. Artigo 29. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa e observados os limites constitucionais das programações decorrentes de emendas individuais RP6. Parágrafo 1º. Considera-se equitativa a execução das programações que observe critérios objetivos e imparciais, independentemente de sua autoria. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende cumulativamente o empenho e pagamento, observando os dispostos do parágrafo 18, artigo 166 da Constituição Federal. Parágrafo 3º, se for verificada que a estimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nessa lei, antes de execução obrigatória das programações poderão ser reduzidos até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias. Parágrafo 4º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 e 12 do artigo 166 da Constituição Federal não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica e hipótese em que se aplicará o disposto do artigo 39 e 40. Artigo 30. As emendas individuais e coletivas somente poderão alocar recursos para programação de natureza discricionária. Artigo 31. Observados os dispostos dessa seção, os procedimentos e os prazos referentes às programações decorrentes de emendas serão definidos por ato próprio do Poder Executivo Municipal no prazo de 45 dias, contado na data de publicação da Lei Orçamentária de 22. Das programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais nos termos dos dispostos no parágrafo 9º e 11 do artigo 166 da Constituição. Artigo 32. Entendimento aos dispostos do parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição Federal, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos. Até 15 dias para que os autores de emendas individuais indiquem beneficiários de ordem de prioridade, contados a data da publicação da lei orçamentária ou da data de início da sessão legislativa de 22, prevalecendo a data que ocorrer por último. Até 110 dias para divulgação dos programas e das ações pelos concedentes, cadastramento e envio de propostas pelos proponentes, análise e ajuste de propostas e registro de divulgação de impedimento de ordem técnica e publicidade nas propostas em sítio eletrônico, eletrônico, contados no termo do prazo previsto no inciso 1. Até 10 dias para que os autores das emendas individuais solicitem o remanejamento para outras emendas de sua autoria, no caso de impedimento parcial ou total, ou para uma única programação constante da lei orçamentária, no caso do impedimento total, contados do termo de prazo previsto no inciso 2. Até 30 dias para que o Poder Executivo Municipal edite ato para promover os remanejamentos solicitados contados do termo do prazo previsto no inciso 3 e até 10 dias para que as programações remanejadas sejam registradas contadas no termo do prazo previsto no inciso 4º. Parágrafo 1º do prazo previsto no inciso 2º do caput deverão ser destinados no mínimo 10 dias para o envio das propostas pelos beneficiários indicados pelos autores das emendas individuais. Parágrafo 2º, caso haja necessidade de limitações de empenho e pagamento em observância aos dispostos no parágrafo 18 do artigo 166 da Constituição Federal, os valores incidirão na ordem de prioridade definida pelos autores das emendas. Parágrafo 3º,
Na abertura de créditos adicionais, não poderá haver redução de montante de recurso orçamentário destinado na lei orçamentária nos seus créditos adicionais por um autor relativos a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 4º. Inexistindo um impedimento de ordem técnica ou tão logo o óbice seja superado, deverão os órgãos e unidades adotar os meios de medida necessários à execução das programações, observando os limites de programação orçamentária e financeira vigente. Parágrafo 5º. As emendas direcionadas às programações secretárias de Educação poderão alocar recursos para qualquer programação de custeio de natureza discricionária, inclusive quando destinada a entidades privadas de natureza filantrópicas, comunitária ou confessional nos termos da lei. Artigo 33. O beneficiário das emendas individuais impositivas previstas no artigo 166-A da Constituição deverá indicar a plataforma Mais Brasil, a agência bancária na instituição financeira oficial em que será aberta a conta corrente específica para depósito e a movimentação do conjunto dos recursos oriundos de transferências especiais que trata o inciso 1 do capítulo referido artigo. Emenda aditiva 8 inclui os artigos 34 e 35 com a seguinte redação: artigo 34, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 35, revogam as disposições em contrário. Das comissões 23 de junho de 2021, Ivanildo de Almeida Silva, vereador, relator. Parecer da comissão. Ante o exposto, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei 18/2021, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação do projeto conforme emenda apresentada. Sala das comissões, 23 de junho de 2021, amigo José Marcos Pacheco, presidente, Ivanildo de Almeida Silva, relator, Francisco Carlos Foleto, secretário. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 30/2021, autor Poder Executivo Municipal. Objeto: projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial na Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato. Relatório: trata-se do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito especial na Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato. Parecer: compulsando o conteúdo da proposta legislativa, cumpre elucidar que os mesmos se enquadram das previsões constitucionais da legislação federal, municipal e do regimento interno dessa Casa de Leis, inexistindo mácula que prejudique ou impeça sua regular tramitação. Assim sendo, uma vez certificado quanto o entendimento das disposições legais, o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das comissões, 7 de julho de 2021, Ivanildo de Almeida Silva, vereador, relator. Parecer da comissão, ante o exposto, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei 30/2021, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das comissões, 7 de julho de 2021, Hamilton José Marcos Pacheco, presidente, Ivanildo de Almeida Silva, relator, Francisco Carlos Foleto, secretário. É só isso, senhor presidente. Passamos agora para a ordem do dia. Exclusiva para o projeto de lei número 018/2021, diretriz para o projeto de lei número 030/2021, abertura de crédito especial. Em única discussão, a emenda modificada no número 1, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e modifica o artigo 6 do projeto de lei número 018/2021. Emenda em discussão. Senhor presidente, a gente pede a retirada do projeto para análise da comissão, nós, a Comissão de Finanças e Orçamento. Se eu puder suspender a sessão. Suspenda a sessão por 5 minutos. A pedido do presidente da comissão, ficou suspensa a sessão
para tirar algumas dúvidas da comissão do projeto de lei número 018/2021. Alex Divani. Foi modificado só a emenda modificativa número 8, vou fazer a leitura novamente. Altera o artigo 18, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. Ficam o Poder Legislativo e o Poder Executivo autorizados a abrirem créditos adicionais suplementares no limite de 5% do total de despesa fixada em seus respectivos orçamentos para reforçar as dotações que se tornarem insuficientes, podendo, para tanto, utilizarem os recursos definidos nos termos do artigo 7º e 43, parágrafo 1º, ambos da Lei 4.320 de 64. Sala das Comissões, 23 de junho de 2021, Ivanildo de Almeida da Silva, relator. Ante exposto, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei 18/2021, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação do projeto conforme emenda apresentada. Sala das Comissões, 23 de junho de 2021, Hamilton José Marques Pacheco, presidente, Ivanildo de Almeida da Silva, relator, Francisco Carlos Foleto, secretário. Só isso. Emenda em discussão. Emenda modificativa número 1, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se, por favor. Emenda modificada, aprovada por unanimidade. Os vereadores aqui presentes. Em única discussão, a emenda modificada número 2, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, e modifica o artigo 9º do projeto de lei número 018/2021. Emenda em discussão. Emenda em votação. Emenda modificada número 2, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificada número 2, aprovada por unanimidade, os vereadores aqui presentes. Em única discussão, a emenda ativa número 3, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que adiciona o parágrafo único ao artigo 12 do projeto de lei número 018/2021. Emenda em discussão. Emenda ativa número 3, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda ativa número 3, aprovada por unanimidade, os vereadores aqui presentes. Em única discussão, a emenda modificada número 4, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e modifica o artigo 19 do projeto de lei número 18/2021. Emenda em discussão. Emenda modificada número 4, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificada número 4, aprovada por unanimidade, os vereadores aqui presentes. Em única discussão, a emenda modificada número 5, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e modifica o artigo 25 do projeto de lei número 018/2021. Emenda em discussão. Emenda modificativa número 5, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa número 05, aprovada por unanimidade, dos vereadores aqui presentes. Em única discussão, emenda modificativa número 6, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e modifica o artigo 26 do projeto de lei número 018/2021. Emenda em discussão. Emenda modificativa número 6, em única discussão. Em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa número 06, aprovada por unanimidade pelos vereadores aqui presentes. Em única discussão, a emenda ativa número 7, constante do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que adiciona os artigos 27 a 33 do projeto de lei número 018/2021. Emenda em discussão. Emenda ativa número 7, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor.
Emenda ativa número 7, aprovada por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Emenda modificada 8, altera o artigo 18 e passa a vigorar com as seguintes redações. Então, vou colocar em direto. Emenda modificada número 08, em discussão. Emenda modificada 08, modificada número 8, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificada número 08, aprovada por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Emenda ativa 9, inclui o artigo 34 e 35 com as seguintes redações. Artigo 34. Esta lei entra em vigor à data de sua publicação. Artigo 35. Revoga-se se dispõe em contrário. Artigo em discussão. Emenda ativa 09, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda ativa 09, aprovada por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Em primeira discussão, conforme emendado, o projeto de lei número 018/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de 2022. Projeto em discussão. Projeto em votação. Projeto de lei número 018/2021, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui presentes. Em primeira discussão, projeto de lei número 030/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito especial. Projeto em discussão. Projeto de lei número 030/2021, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Quero desde já convocar os senhores vereadores para uma extraordinária para os mesmos assuntos por dia 13, a terça-feira, às 18h30. Também quero lembrar que na terça-feira, Heloísa Guiz vai receber o título certificado aqui no plenário, e o Gilson Daniel, deputado Gilson Daniel do governo, vai fazer uso da tribuna. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do Distrito Público, e declaro encerrada a sessão às 18h25.